Olá, mulheres! Esta é a leitura do dia 151 de 365 dias. Vamos juntas? Hoje leremos livro do Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 17. Depois, Aitofel disse a Absalão: Deixe-me esconder 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você está procurando matar. Assim, todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Husai, o arquista, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Husai disse a Absalão: Desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. Husai continuou: Você conhece o seu pai e os seus homens, e você sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada de seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de um leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então, o atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e nós arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Então Husai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimaas estavam em En-Rogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações, que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: Já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: Levantem-se e passem depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não tinha um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou.
morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o Ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Leremos agora o livro do Novo Testamento, João, capítulo 19, do versículo 23 ao 42. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e os envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Leremos agora o livro de Salmos, capítulo 119, do versículo 129 ao 152.
Maravilhosos são os seus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Abra a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me entendimento, e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti e salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me, segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Leremos agora o livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 12 e 13. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor lida. Eu sou a Jaqueline, espero que você tenha um dia abençoado.